livro de Hebreus, capítulo 13, e só o finalzinho do versículo 5. Só o finalzinho do versículo 5 que eu vou ler. Hebreus 13, versículo 5. Só o finalzinho do versículo que nós vamos ver, que já será o suficiente para nós meditarmos nessa noite, será o suficiente para Deus falar na sua vida. Quem crê assim, diga amém? Amém! Glória a Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, né? A última frase do versículo 5 que nós vamos estar lendo aqui. Glória a Jesus. Hoje é culto de ensinamento, culto de libertação, e Deus tem bênção para você, eu tenho certeza disso. Glória a Jesus. Quem achou diz amém? Amém. Se você não trouxe a sua Bíblia ou não conseguiu encontrar, ouça atentamente a leitura que será feita. Hebreus 13, versículo 5, a última frase aí. Não te deixarei e nem te desampararei. Vamos falar junto? Não te deixarei e não te desampararei. Mais uma vez. Não te deixarei e nem te desampararei. Agora diga no verbo presente, né? O Senhor não me deixará. O Senhor não me deixará. E nem me desamparará. Podemos sentar em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor amado, nós estamos neste lugar de oração, lugar onde o Teu Espírito habita, Senhor, e agora neste momento, que é o momento da ministração da Tua Palavra, eu quero, Senhor, pedir a preferência para que a glória seja somente Tua, para que o louvor seja somente Teu, e que também o Senhor venha falar na nossa vida, na minha vida, no coração dos Teus filhos, Senhor. Pai querido, Pai maravilhoso, nós cremos na Tua Palavra, nas Tuas promessas e nos Teus mandamentos, que são os melhores para nós, que apontam o melhor caminho para nós. Fica conosco, Senhor, nessa noite e fala como Tu queres. Amém, Senhor. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nesse pedaço de versículo aqui, nessa tarde, e o Senhor falava grandemente no meu coração, e eu me lembrei de uma história verídica, né? Uma história, não é uma história, que acontece, né, numa tribo indígena, né? na tribo Cherokee. Então, na tribo Cherokee tem um ritual lá que eles fazem e que é muito interessante e é totalmente aplicável ao que nós vamos falar. Porque nós sabemos, irmãos, que o menino, né, ele cresce, ele nasce, cresce, fica maiorzinho. Quando ele está lá com uns 13, 14 anos, ele já quer ser hominho, né? O normal. Já começa a passar gilete no rostinho, assim, para ver se aparece alguma barbichinha, né? E fica pensando, eu quero ter 18 anos logo, eu quero ser homem logo, né? Não que ele não seja homem, né? Ele é homem, mas formado assim, né? Eu quero ser um homem forte, né? Eu não quero ser mais chamado de criança, de adolescente, eu quero ser um homem. E isso é natural, né, para todos os homens, né? Assim como as meninas também, que quando é pequenininha já começa a passar um botãozinho, querendo ser mocinha, né? Os meninos também. Os meninos, eles querem logo se tornar um homem, entra para academia, para ficar bombadinho, né? Glória a Deus. E isso vai acontecendo com o passar do tempo, né? A pessoa vai crescendo, o seu corpo se formando, ali os hormônios, né? Mas nessa tribo Cherokee existia um ritual, né? Um rito de passagem. Um índio do sexo masculino, ele só era declarado como um homem depois que ele passasse por esse rito. Então, quando ele ficava mocinho, assim, né, começava a mudar a vozinha, a voz dele, ficar meio grossinha, né, ele ficava com um corpinho de homem, então ele tinha que passar nesse rito.
para ele poder voltar para a tribo e ser considerado um homem, né? Ter uma esposa, né? E é assim, o pai do índio, do jovem índio, ele conduzia o seu filho, pegava o seu filho e levava o seu filho pela floresta, vendava os olhos dele e levava ele na mais densa floresta, no final da tarde. E vem aqui, filho, para eu fazer uma encenação com você. Aí se conta que esse aqui era o jovem índio, né? Ele ia ser declarado um homem, um índio guerreiro. Então o pai dele tapava os olhos dele, vendava os olhos dele e levava ele à tarde, quase de noite, ele com os olhos vendados. O pai dele levava ele na mais densa floresta, onde tudo para ele era escuro, e ele tinha que ficar com os olhos vendados. E ali então, com os olhos vendados, ele não podia chorar, ele não podia gritar, ele não podia pedir socorro, pode sentar. E ele tinha que ficar ali, né? Subir aquela montanha lá com seu pai, bem no lugar que não escutava a voz de pessoas quase. Ele ficava ali com seus olhos vendados, e o pai dizia: agora você fica aqui e você não vai poder gritar, não vai poder fazer nada, você vai ficar sozinho aqui. Era então o início desse rito de passagem. E conforme a noite ia caindo e entrando a madrugada, o menino então ele se assenta ali e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Agora imagine durante a madrugada aquele menino sozinho. Ele não podia sair dali antes de clarear o dia. Ele teria que ficar ali e também não podia chorar, não podia pedir socorro, não podia gritar, nem fazer nada. E se ele aguentasse toda a noite ali, então no outro dia, quando o dia tivesse clareado, ele poderia ser considerado um homem, né? E como os outros, ele voltaria para a tribo, sendo ali conhecido já como um homem, né? Só que ali onde ele estava, ele ouvia barulhos, ele ouvia todo o barulho de animais selvagens ali, ele poderia ouvir até mesmo o barulho de outras tribos rivais, e ele com os olhos fechados, ele não podia ver nada. Poderia vir insetos ali, picar ele, e ele com seus olhos vendados. Ele podia imaginar o que ele quisesse ali, que uma cobra, quem sabe. Ele estava à mercê de todo o perigo ali, além do frio que ele ia passar a noite, além do desconforto, além da fome, além da sede. Ele ia sentir ali o vento soprando nele, né? E até, imagina o medo que ele devia ficar, né? E até o chão parecia tremer. Pense você largado no lugar sozinho, onde não tem nada, não tem barulho de nada. Você ouve os insetos, ouve os animais ferozes, de repente você pode ouvir o barulho do vento quebrando a árvore. Tudo isso era muito assustador. Mas aquele jovem índio não podia gritar, não podia chorar e nem chamar por ninguém. Mesmo que tivesse vindo um rival, quem sabe, para matá-lo ali, ele não estava percebendo. E ele ficava ali acordado durante toda a noite. Daí então no outro dia, ele poderia ser declarado um homem. E aconteceu assim com aquele índio, irmãos. Ele ficou ali então a noite toda e ouvia barulhos, e ouvia ali rugir de animais. E ele, pense você, o medo que ele devia ter passado. Mas isso fazia parte do rito de passagem. E então, no outro dia, ele só tinha ordem para tirar a venda no outro dia, quando começasse a clarear. Então, ele percebendo, né, já o barulho diferente, né, aqueles bichinhos da noite já não estavam mais. Então, quando já está amanhecendo o dia, após ter passado por todo aquele medo, então o jovem índio
tirava a vida dos seus olhos. E ele olhou e viu que atrás dele, o pai dele esteve ali sentado a noite toda cuidando dele. Por que isso é aplicável para nós, irmãos? Porque após aquela noite horrível, quando ele percebeu que o sol começou a aparecer, então para ele era um alívio. Não fui comido por bicho, não aconteceu nada comigo. Mas o medo que ele passou em cada momento, cada minuto. E quando ele tirou a venda dos seus olhos, ele olhou e viu que o seu pai ficou a noite inteirinha cuidando dele. Assim, meus amados, é o nosso Deus. Ele não percebia a presença do pai. Ele não ouvia, o pai simplesmente ficou ali quietinho. Claro que certamente, se viesse algum animal, alguma coisa, o pai protegeria o filho. Mas era para ver a coragem. E outra, quando eles voltassem para a tribo, eles não podiam contar o que cada um passou, porque cada um era diferente do outro, né? E então, isso é aplicável para nós, irmãos, porque o versículo que nós lemos diz que o Senhor não nos deixa e não nos desampara. Nós pensamos às vezes que estamos sozinhos. Quantas vezes, irmão, você pensou que estava sozinho? Quantas vezes você teve medo de uma situação? Quantas vezes você chorou? Você abriu a boca, gritou com medo, porque você tinha a impressão que você estava sozinho. Muitas vezes, amados. E é interessante que o homem, ele tende a sentir a ausência de Deus, mesmo que Deus não esteja ausente, mas ele tende a sentir a ausência de Deus nos momentos de dificuldades. Porque quando as coisas estão bem para ele, nem se lembra de Deus, né? Muitos nem se lembram de Deus. Está tudo bem, está beleza, deixa Deus para lá, deixa Deus no cantinho dele, deixa eu com as minhas coisas, né? Mas quando vem o momento do medo, da angústia, da dificuldade, então vem aquele pensamento: eu estou sozinho. A missionária sempre tem uma maneira de falar: eu sou sozinha mesmo, quando ela quer apelar, né? Então, irmãos, nós devemos ter essa certeza na nossa vida de que nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença de Deus que está nos guardando, como aquele pai guardava o jovem indígena ali, mesmo que ele não sabia. Ele passou por todo medo, mas o pai estava ali. Então, no momento que você passa por medo, que você passa pela dificuldade, Deus permite que você passe, mas Ele está cuidando. Eu imagino que aquele pai pensava assim: nossa, meu filho deve estar, né, com muito medo, deve estar passando frio, deve estar passando sono, ele deve estar com fome. Mas o pai não interviu, porque era o momento dele, para que ele fosse reconhecido como um crescimento para ele, né? Como que ele fosse ali uma transição de um adolescente para um homem. Era um rito de passagem, né, da infância ali para a fase adulta. Então, muitas vezes, quando você está crescendo espiritualmente, você está naquele momento de transição, às vezes, é o momento, então, que você parece que está sozinho, que você sente medo, mas isso faz parte do processo, irmãos. Isso faz parte. Eu dizia para o pastor Lauro ontem, quando eu estava na casa dele, que ele estava falando de enfermidades, eu falei para ele assim, que enfermidades todos nós passamos. É claro que para mim, a pior enfermidade é a minha. Para a irmã, a pior enfermidade é dela. Mas todos nós passamos, e nem por isso já tem que dizer: não, já fui lá pintar meu túmulo, já fui lá no meu túmulo, não. Porque todos nós passamos por dificuldades. Isso faz parte do processo espiritual da nossa vida.
Ai, que bom se tivesse alguém que não passasse por doença. Nunca tive doença alguma, nunca tive nenhuma enfermidade, nunca tive dor de nada, nunca passei por apertos financeiros, nunca. Nós passamos por essas coisas, irmãos. Nós passamos, mas isso serve para nós como um trampolim para nós sermos ejetados para cima, né? Então eu quero nessa noite, meu amado, dizer para você isso que Paulo diz aqui. Na boca de Paulo o Senhor fala: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Por isso que nós temos que estar apegados ao nosso Deus, irmãos. Você não pode estar apegado só na pastora, você não pode estar apegado só no obreiro, você tem que estar apegado no Senhor. Porque é Ele que não te deixa. Vai ter um dia que eu vou deixar vocês, né? Aí tem um dia que o Senhor vai me recolher, né? Tomara que eu seja levantado. Todo mundo quer ser levantado, né? Mas tem um dia que você pode ficar assim, humanamente falando, sozinho. Mas você tem que crer que o Senhor está com você. Aleluia. Na madrugada de antes de ontem, quando nós estávamos indo tomar o ônibus, a missionária estava indo comigo, mas em todo o tempo eu sabia que o Senhor estava comigo. Em nenhum momento eu pensei, agora o Senhor ficou na Itararé. Não, o Senhor está comigo. O Senhor vai comigo e vem comigo. O Senhor vai com você e retorna com você. Então não há motivo para nós maldizermos. Não há motivo para a gente querer. Eu estava conversando com o irmão Mateus hoje, né? A gente fica só falando em doença o tempo inteiro. O crente, é claro, ele também fica doente. Fica. O bebezinho ali ficou doente. Se não fosse a mão de Deus, ele nem estava aqui mais. Então, todos nós ficamos doentes. Mas nós não podemos fazer da nossa casa um lar de enfermidade. Faça da sua casa um lar de paz. Porque a coisa mais triste que tem é quando nós fazemos o nosso lar um lar de enfermidade. Ah, eu estou com isso, com aquilo, a minha esposa está com isso, com aquilo, meu filho está com isso, com aquilo, o meu gato está com isso, com aquilo, e está com isso, com aquilo. Tem gente que é assim. Não tem ninguém se perguntar. E não tem dia que se pergunte para ele que ele não tem uma coisa para estar ruim. Ele não lembra de falar uma coisa que está ruim, ele lembra de contar uma coisa que está ruim. Então nós temos que se lembrar disso, irmãos. Que Deus está conosco e não nos desampara. Ele não nos deixa pelo caminho, não. Aleluia. O Senhor não é aquele amigo infiel que vai com você até uma altura e quando ele vê que está escuro, ele fala assim: agora você vai sozinho aqui, eu vou voltar porque está muito escuro esse negócio. O Senhor está conosco em todo o tempo, no tempo da alegria, no tempo da tristeza, da dor. Por isso que nós devemos ser fiéis ao nosso Deus e honrar o nosso Deus. Às vezes nós queremos honrar pessoas, às vezes nós queremos fazer o nosso nome com pessoas. Vamos fazer o nosso nome com o Senhor, para que nós sejamos reconhecidos no céu. Aleluia. O nosso Deus, Ele não te desampara, não te deixa. Ele está com você. Mesmo na hora triste da sua vida, Ele está com você. A história que eu contei dizia ali que, então, aquele jovem passou a noite inteira ali, né? Eu imagino que ele devia estar até encolhidinho ali, de medo, de frio, receoso. Mas quando ele abriu o olho, ele podia dizer: se eu soubesse, Pai, que o Senhor estava aí cuidando de mim. Então, irmãos, por aquela luta, por aquele caminho difícil que você passou, por aquela enfermidade que você passou, por aquela perda que você passou, se você olhasse com os olhos da fé, você não ia dizer: eu sou corajoso. Você ia dizer: o Senhor estava cuidando de mim. O Senhor estava cuidando de você. E quando você passar por momentos tristes, difíceis, com os olhos da fé,
Você está lá sozinho, sem a tua esposa, sem o teu filho, sem ninguém, sem nenhum amigo. Mas com os olhos da fé você pode dizer: eu estou aqui e o Senhor está do meu lado. Porque Ele falou que não me deixaria e nem me desampararia. Então nós temos que ter essa fé, irmão. Ter essa fé no nosso Deus, que o nosso Deus, Ele não nos deixa para trás, as suas palavras não caem por terra e suas promessas não falham e jamais falharão. Amém? Amém. Então nós temos razão de sobra para nós caminharmos de cabeça erguida. Cabeça erguida, irmãos, não é nariz inclinado. Cabeça erguida é cabeça de vencedor. Às vezes fala assim, caminhar de cabeça erguida. Não, é caminhar com semblante alegre, mesmo às vezes passando por algum momento de dificuldade, mas eu estou alegre, eu estou feliz, porque eu estou passando nessa prova, mas o Senhor está comigo, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é noite de libertação.